Ao culto desta feita. Agora vamos ouvir Deus falar um pouco através de sua palavra. Amém? Abram suas Bíblias em Marcos, lá no capítulo 10. Nós vamos contar uma passagem aqui bastante conhecida. Você já deve ter ouvido muitas pregações referentes a essa passagem. Há várias maneiras de interpretá-la e desta feita Deus nos deu algo para falar à igreja. Como eu sempre digo, quando nós entramos na presença de Deus, uma das coisas que Ele quer de nós, além da atenção, é que nós possamos aprender a viver a vida cristã. Vivemos a necessidade de estarmos com Ele. Em Marcos capítulo 10, lá no versículo 46, onde conta a história onde Deus realiza, onde Jesus realiza um milagre, né? Na vida de um cego. Glória a Deus. Esse mesmo milagre, na verdade, o Senhor realizou em nós, né? Nós vamos entender o porquê. Todos acharam? Marcos 10, 46, o cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Senhor, nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que neste momento, através desta palavra lida, o Teu Espírito Santo nos conduz a estarmos na Tua presença, estarmos próximo de Ti e aprendermos do Senhor um pouco mais, Pai. Permita-nos, ó Deus amado, aleluia, que nós possamos pedir ao Senhor, Deus, que cuide agora dos nossos bens, dos nossos amados que deixamos para trás, e para estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Dai-me agora a paz para que eu possa estar completamente atento à Tua palavra, Pai. E que nada, Pai amado, aleluia, possa atrapalhar a minha atenção, a minha vida de estar com o Senhor neste momento, Pai. Por isso, Deus, em nome de Cristo, esteja conosco, haja em nós, para a glória do Teu santo nome. Amém, graças a Deus. Amado, esse texto é um texto que talvez, né, ele é simples, na verdade, né, é uma declaração muito simples. Jesus está passando por Jericó, multidão, como sempre, né, atrás dele, Jesus andando, caminhando, porque Jesus ele tinha algo a ser realizado, então Jesus não perdia tempo, na verdade, muito pelo contrário, Jesus usava o tempo com muita qualidade, então ele constantemente estava
pronto a fazer a sua obra. E nesse momento, exatamente, ele estava fazendo isso. E como ele já havia, já corria a fama dele, né? Muitos o seguiam para receberem seus milagres, ouvirem suas palavras e assim por diante. E nesse texto não foge a nada disso, né? Faz exatamente isso, acontece uma situação, Jesus se volta para esta situação, dá atenção, pergunta o que a pessoa quer e pratica um milagre. Então, na verdade, esse é o caminhar de Jesus desde aqueles dias e nos dias de hoje também. Jesus passa pelas nossas vidas, certo? Há um chamado em nós, nós atendemos esse chamado, ele se aproxima de nós, ele pratica um milagre, né? E simplesmente continua a sua caminhada, deixando a marca dele em nossas vidas, como deixou a marca dele na vida de Bartimeu. O que esse texto nos traz e o que nós queremos falar hoje é sobre a questão de nós nos aproximarmos de Cristo. A vida hoje é uma vida muito cheia de situações, não é verdade? Temos muitos compromissos, temos muitas coisas para fazer, as nossas agendas são verdadeiramente repletas de coisas, não é verdade? Muitas vezes não temos tempo quase para nada. Eu tiro uma ideia, né, pensando nisso, desculpe de usar a expressão, da nossa irmã, da filha da nossa irmã Viviane, né? E a gente convive lá e as pessoas chegam lá e perguntam lá, e ela fala, peraí, eu vou ver se tem vaga. Né? Porque ela faz unhas, e ela faz unhas marcando horário. Então, ela vai lá e vai ver, e às vezes não tem o horário que a pessoa quer, porque já está lotado a vaga. E a nossa vida é gerada em cima disso, de compromissos e compromissos e compromissos. E muitas vezes nós esquecemos do maior compromisso, principalmente nós que conhecemos a este Deus. E precisamos notar e sabermos a necessidade que temos de nos aproximar dele. Não só para conhecê-lo, não só para com ele viver, mas principalmente para aprender dele. Né, para receber, para ter resultados. Para termos resultado com uma vida com Deus, nós precisamos nos aproximar dele. O quanto mais possível for, nós precisamos nos aproximar de Deus. Como aqui esse texto nos traz a esse entender. Vamos ver nesse texto que lemos 4 importantes pontos para nós nos aproximarmos de Deus. O que acontece quando nós nos aproximamos de Deus? Primeiro, o que Bartimeu teve nesse momento aqui? O que Bartimeu teve nesse momento? Fé e coragem? Fé e coragem. Com certeza, a situação dele não era boa, né? E era necessário fé para se aproximar de Deus e coragem, porque havia uma grande multidão. E para enfrentar a multidão, um homem cego, né, sem muitas condições, teria que ter muita coragem. Sim. Mas especificamente o que ele teve ali, naquele momento que Jesus passava por Jericó. Como diz aqui o versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó. Então Jesus atravessou Jericó. Na verdade, Jesus estava indo para Jerusalém. E ele atravessou a cidade de Jericó. O que aconteceu ali? O que Bartimeu teve? Uma atitude, na verdade, mais ou menos isso. Um encontro, também teve um encontro. Então, você vê que tudo isso que vocês estão falando são assuntos de pregações desse texto, né? Vocês já devem ter ouvido, né? Que ele teve um encontro.
que ele teve, né, atitude, tomou uma atitude. Então, tudo isso são temas que já foram pregados. Não deixa de estar errado, ele esteve. Mas o que Bartimeu teve aqui foi uma coisa que todos nós tivemos na passagem de Jesus por nossas vidas. Foi uma oportunidade. Eu quero te expressar uma coisa, que essa passagem aqui de Jesus por Jericó foi a única vez que Jesus passou por Jericó. Em toda a sua jornada, Jesus passou essa única vez. Esse evento foi a única vez que Jesus passou por ali. Aí você ajunta as coisas, não é verdade? Né? A vinda de Jesus vai ser uma vez só. Atualmente dizendo. Não vai ter uma outra chance. Jesus não vai ficar vindo, né? Jesus disse que vai vir, vai levar a sua igreja, e após disso, né, vai vir o juízo, vai vir o fim do mundo e tudo aquelas coisas. Então, o que Bartimeu teve aqui é a mesma coisa que eu e você teve ou está tendo, uma oportunidade. E quando a gente tem uma oportunidade, a gente faz o quê? Uma oportunidade que pode mudar as nossas vidas. Pense em alguma coisa que você poderia estar recebendo agora que mudaria a sua vida. Sem pensar assim na palavra, mas alguma coisa que é muito importante, que se acontecesse agora para você, você não poderia perder essa oportunidade, porque mudaria a sua vida. Precisa falar, você deve saber o quê? Talvez alguns seria um dinheiro chegando, né? Um telefonema dizendo, olha, tem X na sua conta, seria uma oportunidade que você não poderia perder, né? Talvez alguém chegaria, se você chegar aqui agora, vir exatamente nesse momento, você vai ganhar isso. Você deixaria o culto, sairia correndo, porque é oportunidade única. E assim, por quê? A vida é feita de oportunidades. Essa é a realidade. E nós não podemos perder as chances que essas oportunidades dão para nós. Porque elas podem mudar as nossas vidas. Por isso que nós temos que estar atento. Exatamente foi o que aconteceu com esse cego. Ele era cego, ele não sabia quem está passando. Mas uma das coisas que o cego fica é atento, porque ele precisa ouvir bem, né? Então ele fica atento. Então, certamente, quando a multidão passou, havia um comentário, né? Jesus, olha, Jesus, não sei o que está passando por aqui. Olha, eu vou lá, ele vai fazer isso, ele vai. Havia os comentários. E certamente Bartimeu, né? Ouviu. E aí, o que aconteceu? Ele não perdeu a oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade, meu amado, de Jesus ter passado ou estar passando na sua vida. Ainda que talvez, como aqui, muitos possam querer te impedir, ainda que o mundo, com as suas atrações ou suas sugestões, queiram tirar a atenção, roubar de ti essa oportunidade, meu amado, faça como o cego Bartimeu. Insista, porque pode ser talvez a última vez. Porque foi a única vez que Jesus passou pelaquela cidade. Se Bartimeu tivesse deixado ser levado pelas pressões do povo ou pela sua incapacidade, certamente ele nunca mais alcançaria o que alcançou. Ele nunca teria mais o que ele alcançou. Mas para que ele fizesse isso, para que ele chegasse a isso, o segundo ponto é, ele ficou calado? Ele ficou quieto? Ele ficou olhando para a sua limitação, a sua incapacidade, que é o que muitos estão fazendo, né? Há uma frieza, né, vamos dizer, no povo de Deus, que
Em vez da brasa que foi acesa na vida do cristão, ou na vida da pessoa, quando ele aceitou Jesus, em vez dessa brasa aquecer e aumentar mais, parece que ela vai diminuindo, 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 até mesmo ao ponto de se apagar. E aí, não servir mais para nada. O que nós temos que fazer nesta oportunidade é fazer aquilo que Bartimeu fez. É clamar, é buscar o Senhor, é não perder a oportunidade de falar com Ele, dizer a Ele, falar, buscar Ele em todo o tempo. E quanto mais formos oprimidos, e quanto mais o mundo nos envolver, e quanto mais as situações das nossas vidas comuns quererem apagar esta oportunidade, mais nós iremos clamar. Em vez de você diminuir o clamor, em vez de você enfraquecer, eu não estou aguentando, eu não estou isso, você deve estar clamando mais, porque foi esse o exemplo de Bartimeu. Apesar das opressões, apesar da pressão da multidão de dizer, não incomode, pare com isso, Bartimeu fez exatamente o oposto. Ele clamou mais ainda, diz assim a palavra, né? Certamente ele gritou mais alto, porque Jesus continuava andando, e a multidão ali. Então ele falou, para que Jesus possa me ouvir, no meio desta multidão, porque eu não posso chegar até ele. Eu vou clamar, eu vou gritar. E é isso que nós temos que fazer. Nós estamos tendo uma geração de crentes de sussurros, meu amado. Não há mais clamores na igreja, há sussurros. Eu não sei se é por timidez, eu não sei se é por vergonha, mas eu vim de uma geração que se clamava a Deus, que se buscava a Deus em voz alta, porque clamor é falar em voz alta. Mas nós estamos numa geração de sussurros. Nós sussurramos como parece que nós temos medo de falar com Deus, ou nós temos vergonha de nos expressar a Deus. Bartimeu não teve vergonha. Por que ele não teve vergonha? Porque ele tinha uma necessidade. E quando você tem uma necessidade, você não pode ter vergonha de buscar, de aproveitar as oportunidades. Mas é isso que está acontecendo. E por causa disso, meu amado, tem crente aí sofrendo calado, com o seu jeitinho, caladinho, fechadinho. E quanto menos espera, ele está saindo da igreja. Quanto a gente menos espera, está pecando. Quanto a gente menos espera, morreu. Por quê? Porque é um crente calado, é um crente retido, fechado. E a palavra diz para nós clamarmos. A palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. Existem momentos de nós sussurrarmos a Deus. Existe momento até de ficarmos calados diante de Deus, somente esperando Deus falar conosco, aguardando a sua ação. Mas existe momento que precisamos clamar a Deus. Precisamos buscar a Deus com força, para que o avivamento venha e enche as nossas vidas. Porque senão nós ficamos como pessoas mortas, crentes mortos, apagados. Onde está a geração dos que clamavam a Deus? Onde estão a geração daqueles que choravam nos cultos, por sentirem a presença de Deus? Pastor, quer dizer que se nós não chorarmos, não estamos sentindo a presença de Deus? Não, meu irmão, não é isso. Mas é que muitas vezes a gente olha aqui e fala, vamos orar. A gente nem prolonga muito a oração, porque a gente vê um desânimo no povo. Um olhando para o outro olhando para o teto, outro vendo o WhatsApp, se recebeu já uma mensagem. E tantas coisinhas que nos tiram a atenção. Se Bartimeu ficava se preocupando com as coisas que estavam gerando ao entorno dele,
ele não receberia o que recebeu. Não teria obtido o resultado que obteve. Mas ele estava atento. E nós, como igreja, precisamos ficar atentos. Porque, de uma maneira bem simples, nós podemos levar a esses versículos como uma passagem da vinda de Deus. Se você não aproveitar a oportunidade, você vai ficar para trás. Se você não aproveitar essa oportunidade, chamar por Jesus para se aproximar dele, você vai ficar para trás. Amado, está mais do que no tempo de nós sabermos que o tempo está encurtando, meu querido. E a volta de Cristo, ela vai acontecer e ela está mais próxima do que nós pensamos. Nós ainda estamos imaginando como os povos lá atrás. Eles estão casando e dando-se em casamento, achando que as coisas não vão acontecer. Mas a palavra diz que o Senhor vai vir como um ladrão. E é preciso nós estarmos vigiando, como igreja, como aqueles que conhecem sobre este acontecimento, temos conhecimento sobre isso. Nós não somos leigos sobre essas coisas. Então, como Bartimeu, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Este momento é um momento certo para você estar aqui, não somente para cumprir um culto a mais, mas para clamar a Deus, para exatamente pedir o que Bartimeu pediu. Jesus, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer, olha a minha vida, Deus. Olha como a minha vida está. Mas muitos não têm esta visão. Estão aqui cegos e continuarão cegos na presença de Deus. E só uma coisa me diz que tem te cegado. É o Deus ou o príncipe desses séculos. Satanás tem cegado seus olhos para você estar aqui, mas não dar atenção e nem ouvidos ao que acontece aqui. E Jesus está passando, viu, meu querido? Jesus está passando. Eu espero que você esteja atento a isto, para que no dia como a palavra diz, para nos dias mal, porque até agora, desculpe pela expressão, está tudo em pé, né? Está tudo certinho, mas quando vir os dias maus, que o teu corpo não suportar mais os ataques, os dardos inflamáveis que virão sobre aqueles que servem ao Senhor, se você não tiver revestido da armadura de Deus, esses dardos te acertarão. E o estrago será terrível, meu amado. Então, hoje, preste atenção. Terceiro ponto é o chamado. Bartimeu teve uma oportunidade, por isso ele clamou. E o terceiro ponto foi o chamado. Jesus parou e o chamou. Meu amado, a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, quando você clama a Deus, Deus, em um termo assim, mais para nós entendermos, vamos dizer assim, Deus para ouvir o seu clamor. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus tinha um objetivo. Jesus estava fazendo a obra dele. Mas ele ouviu um clamor de um necessitado, um clamor real, daquele que está querendo realmente ter um encontro com ele, justamente por causa da sua necessidade. Jesus para e pede para que o chame. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus para ouvir o teu clamor. Isso é uma realidade, querido. Deus está atento ao nosso clamor. Ele está atento ao nosso chamado. A Ele, e nós precisamos estar atentos ao chamado dEle. Porque a qualquer momento Deus pode estar te chamando realmente para você viver, como hoje, aqui nesse momento. O que Deus está fazendo através dessa palavra? Te chamando para você estar mais perto dEle.
E se ele está fazendo isso, ei, olha aqui para mim, é porque tem gente longe de Cristo aqui. Deus não iria dar uma palavra simplesmente para ter uma palavra no culto. A palavra diz que ela vai e não volta vazia. Ela tem o seu efeito. Então a palavra hoje está dizendo: tem alguém aqui que está longe de Deus. Você precisa se aproximar. Por quê? Porque Deus está te chamando, querido. Deus está sabendo, ouvindo, sabe da sua necessidade. Ele tem muita coisa para fazer, mas por causa de você, ele para ouvir a sua clamor, a sua necessidade, para que te aproxime. E quarto e último vem o quê? O resultado. Vem o resultado. Quando nós não perdemos as oportunidades, quando nós clamamos o Senhor, damos ouvida ao seu chamado, automaticamente o resultado vem. Porque foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele não desperdiçou a oportunidade, ele clamou o Senhor, ele recebeu o chamado de Deus e obteve o resultado. O que a palavra diz? Que quando ele se aproximou de Jesus, Jesus perguntou: o que você quer? E Bartimeu disse: quero ver, Senhor. E ele diz: a sua fé te salvou. E ele seguiu Jesus no caminho. Nós precisamos, irmão, entender a nossa vida com o Senhor. Em Isaías 55, 6, o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O que você tem feito com o seu tempo com Deus, meu amado? Ou o que você tem feito com os seus tempos, com o seu tempo? Ou você não tem tido tempo? Porque o seu tempo está realmente muito lotado. A sua agenda está muito lotada. Não é? Trabalho, escola, faculdade, amigos, passeios. Não é? Preciso ter tudo isso. Ninguém é de ferro. O que você está fazendo com o seu tempo, meu querido? O que você está fazendo com ele? Isaías, antes mesmo de Jesus, já profetizava isso. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Enquanto é possível você chegar. Porque na hora, naquele dia, no dia do julgamento, não adianta você sair clamando por aí. Senhor, eu estou aqui. Porque o arrebatamento vai ser, simplesmente para os salvos. Não haverá momentos para você se salvar no arrebatamento, porque ele vai ser muito rápido. A palavra diz que é como um piscar de olho, não é? Quando você menos espera, Jesus já veio, já levou seu pai, seu irmão, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, e você ficou. Não vai dar tempo. O tempo é agora, é hoje. Hoje é o dia da oportunidade. Jesus está te chamando, Jesus está passando por aqui e Ele está lançando sobre a sua vida esta oportunidade. O que você vai fazer com isso? Qual o resultado que você vai ter ao sair hoje daqui? Como você quer sair hoje daqui? Com um resultado semelhante a de Bartimeu? Ou você vai continuar à beira do caminho? Ou você vai continuar mendigando, ou você vai continuar aí cego, sem querer ver a realidade. Esta passagem representa a única vez que Cristo esteve nessa cidade. Vamos ver também, nesse tema, a necessidade de nos aproximarmos de Cristo, para que possamos receber a sua promessa, a vida eterna. Esse texto nos mostra também a necessidade que temos de nos aproximar de Cristo. Bartimeu tinha uma necessidade e ele precisava se aproximar de Cristo. E ele teve essa oportunidade. A palavra diz que ele não desperdiçou,
Então, não desperdice, porque a necessidade de aproximarmos de Cristo é fundamental para a nossa vida cristã. Porque se eu quero ser um cristão verdadeiro, eu tenho que me aproximar de Cristo. Isso em todas as condições, em oração, em leitura da palavra, em jejum, em estudo das suas palavras, não é verdade? Em comunhão com os irmãos, em participação na obra dele, isso é, em todos os lugares. Não é somente sentar no banco da igreja e assistir cultos. Você pode ir para o céu fazendo isso? Pode, não estou dizendo que não vá. Mas você não pode desperdiçar a sua vida somente limitando nisso, nesses espaços, nesses dias. Porque quantos de nós já não pudemos vir num domingo, por algum motivo? Porque a maioria de nós temos o domingo como dia de vir à igreja, porque na semana nós somos muito atarefados, né? Temos muitas coisas a fazer, então a semana fica cheia e não temos tempo, né, para vir à igreja no final do dia, à noite. Porque muitas das vezes prolongamos os nossos afazeres, as nossas necessidades são tantas que prolongamos até certas horas da noite e não temos tempo. E aí desgastamos tanto a nossa vida na semana que quando chega o fim de semana, que é o dia marcado, né, para nós estarmos na presença do Senhor, é o dia de nós louvarmos, buscarmos o Senhor, temos uma oportunidade de estar na casa do Senhor, receber avivamento, receber a palavra, nós queremos ter um tempo para nós mesmos. Não que passear é pecado e não se deve. Mas você tem que qualificar ou dar qualidade ao seu tempo. Você precisa dar qualidade ao seu tempo, principalmente na sua vida espiritual. Porque você já fez a conta, se você deixa de vir num domingo, num mês, na semana, você acaba congregando de 15 em 15 dias quase. Como é que se pode sobreviver num mundo tão cheio de pecado como está hoje, um crente que vem quase como de visita na igreja? Eu não sei como consegue. Porque nós somos muito fáceis de nos sermos manipulados pelas coisas. Não é verdade? Essa é a realidade. Fique escutando uma música em uns 3 dias, umas 4 horas em seguida, para você ver se você não fica com ela na cabeça o dia inteiro. Não é? Não já aconteceu com você? Quantas vezes você já se pegou cantando um funkzinho? Né? Porque às vezes perto de você ficou ali por alguns instantes aquele negócio falando e de repente você estava na rua, você está... E já está se mexendo, né? Aí depois você, opa, né? Aí o Espírito Santo vem e se, acorda, cara. Sai de mim, Satanás. Sangue de Jesus tem poder, né? Aí vira crente, né? Mas quantas vezes? Por quê? Porque a nossa mente, né, como diz a palavra, o nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Se você se deixar, ele vai embora. Ele te leva por caminhos aí terríveis. Então você precisa ver a sua necessidade, a nossa necessidade de aproximarmos de Deus, porque causa a não aproximação ou a necessidade de aproximarmos de Deus causa coisas incríveis. E nós vamos ver a necessidade aqui de aproximarmos de Cristo o pecado privou o homem da glória de Deus. Esse é um dos motivos da nossa necessidade de nos aproximarmos de Deus. O pecado privou o homem da glória de Deus. Se você um dia perceber que você já está distante de Deus, as suas orações já não existem mais, né?
as suas vontades, daquelas vontades que você tinha da obra de Deus, começa a se apagar. Meu amado, cuidado, cuidado. Existe alguma coisa aí entrando no meio da sua vida. E a única coisa, como nós vamos ver aqui, que pode te afastar de Deus é o pecado. Ah, mas eu não estou pecando, pastor. Eu não estou adulterando, eu não estou roubando, mas você está deixando de adorar a Deus. Você está se distanciando dele. E isso já é pecado. Porque ele diz o que no primeiro mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E quando você deixa de amá-lo, quando eu deixo de gostar de alguém, eu começo o quê? Me afastar. Não foi assim que você fez? Não foi assim que você fez? Foi, não foi? Com aquela pessoa que você não quer mais conviver? O que você faz? Você atravessa a rua, você não olha na cara dela, você já não cumprimenta ela mais, e vai se distanciando cada vez mais, até o ponto de que estão totalmente separados. Assim é o pecado na nossa vida. Ele vai nos distanciando de Deus, porque o pecado tira a nossa intimidade com Deus, a nossa vontade de estar com Ele. Então, quando você, e eu espero que você analise a sua vida, se você está se sentindo assim, ou melhor, se você começa a partir de hoje calcular, pensar e analisar, realmente, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia, mas eu fico no Facebook, eu fico no WhatsApp, eu fico na televisão, eu fico nisso, eu fico naquilo, eu fico mais com os meus amigos na esquina, eu fico mais não sei aonde, do que qualquer coisa com Deus, meu amado, volta. Jesus está te chamando. E talvez seja a última oportunidade. Estou falando sério, meu amado. Estou falando sério. Porque você não sabe do seu dia de amanhã. E dor de barriga não dá uma vez só. Assim já dizia minha avó. Então toma muito cuidado. É na hora de você despertar a sua vida para com Deus. Isto é, se você quer ter uma vida com Deus. Que eu torço, espero e oro para que você queira ter uma vida com Deus. Porque talvez agora, essa sua vida aí perdida, não te deixa ver a situação pela qual você vai passar lá no futuro. Mas eu espero que nessa tarde, início de noite, você receba o chamado de Deus e perceba a necessidade de você se aproximar dele. Porque um dos itens é que o pecado privou o homem da glória de Deus. O segundo, isolou o ser humano como um abismo. Lá em Isaías 59, 2 diz lá, contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 59, 2. Marca aí. O pecado, ele isolou o homem, né, como por um abismo. E nós precisamos agora nos aproximar de Deus. Só tem um jeito, meu amado. É entregarmos a nossa vida para Jesus. Quem já viu aquele coisinho no Facebook de uma turminha carregando uma cruz? São uma figura de 3 homens carregando uma cruz. Aí um deles acha que a cruz está pesada, ele corta um pedaço. Aí mostra mais uma caminhadinha, ele corta outro pedaço. Chega na ponte do abismo, a cruz é o tamanho certo para eles ultrapassarem o abismo. 2 passam. Um não passa porque ele cortou a cruz, porque estava muito pesado. E eu acho que dá para entender, não é verdade? Tem muita gente fazendo isso, meu irmão, querendo aliviar por si próprio os seus pesos, sendo que a própria palavra diz, vinde a mim. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele pode aliviar, não nós. Porque só ele, sob o peso da cruz que carregou.
E o peso dela era exatamente o meu pecado e o seu pecado. Ele sabe exatamente o peso que ela tem. Por isso que ele chama, vem a mim que eu vou aliviar, porque eu sei o peso do seu pecado. E eu sei como fazer isso. Então, a necessidade de nós nos aproximarmos de Deus nos traz esses dois pontos. O pecado privou o homem da glória de Deus e isolou o homem como por um abismo. Segundo, é vista pelo estado deplorável, né, do pecado do homem. Então, nós temos visto aí, né, a necessidade de nós buscarmos a Deus é porque nós temos visto o estado terrível da vida do homem. Eu acho que vocês devem ter visto. Ontem eu estava olhando um noticiário da Síria e eu vi a situação que está aquele país, meu irmão. Eu confesso que eu chorei. Eu falei, meu Deus, como o homem pode fazer isso? Como o homem pode fazer isso com o próprio homem? E existiam fotos de muitas crianças, né? Eles têm o costume de enrolar as crianças, né? Enrolam em panos, tipo múmia, para poder enterrar. E existiam várias crianças, meu irmão, várias crianças. E é exatamente isso. A necessidade de nós buscarmos a Deus está no estado deplorável que está o homem. O homem já não tem mais caráter. O homem já não tem visão de pudor. O homem já não tem visão de educação. O homem está virando quase que um animal. A única coisa que diferencia o homem do animal hoje já não é mais a capacidade do homem pensar, mas sim que os animais não matam da sua própria espécie. E o homem faz isso todos os dias. Todos os dias. E a humanidade está nesse estado. E ainda tem gente como o povo do Egito querendo voltar para esse mundo. Esse mundo de ilusão. Esse mundo minha amada palavra diz, o mundo jaz no maligno. Será que você não entende isso? Você está vendo jovens morrendo. Meu amado, eu todo dia vou para a loja. Eu não consigo. Ou eu paro para falar com aquele rapaz, ou eu vou chamar a polícia para ele. Ele está todo dia ali, ó, na pontezinha ali, enterrando a droga no meio do mato, esperando as pessoas para dar. Outro dia eu passei ali naquela ruinha ali embaixo, eles estavam contando os pacotes. Pleno dia, meu amado, 10 horas da manhã. Isso é ousadia. E por incrível que pareça, existe um monte de jovens dos lados dele, não só meninos, mas meninas também. Já não há mais pudor, meu amado. Crianças, são crianças, não são adultos, não. São crianças, são meninas que não passam dos 15, 16 anos, com um shortinho que nem parece ser short, parece que elas estão, desculpa da expressão, parece que elas estão de calças íntimas, de calcinha. Já não há mais pudor, meu amado. Mas as pessoas insistem em dizer que esse mundo é bom e querem continuar vivendo nele. E esquecem a necessidade que temos. Aqui, à vista pelo estado deplorável do pecado que está fazendo homem, nós temos visto aqui, ó, na própria representação de Bartimeu, como um exemplo, vamos dizer. Qual era a situação de Bartimeu, meu amado? Era um homem pobre. Não questão de pobre ser coisa de ser pecado, mas ele representava a escória, era cego, mendigava e certamente tinha uma vida muito ruim. E o pecado exatamente tem feito isso com o homem, meu amado. O pecado tem cegado o homem, tem feito o homem ficar aí fora mendigando as migalhas deste mundo.
mendigando uma felicidade, mendigando uma alegria, mendigando um prazer. Porque muitos estão aí pagando para terem prazer, para terem alegria, para terem felicidade. Estão mendigando, meus amados. É isso que o mundo está vivendo. Também representado na parábola do bom samaritano, lá em Lucas. Não o samaritano, mas a amostra ali do comportamento daqueles que estavam em volta, né? Do levita, do sacerdote, dos salteadores, porque foi isso que aconteceu com aquele homem. Aquele homem simplesmente foi assaltado e espancado e deixado ali no caminho para morrer. Olha o estado dessas pessoas. Está diferente dos dias de hoje, meu irmão? Não, muito pelo contrário. Está diferente porque a palavra diz que chegou um levita, olhou e simplesmente foi embora, porque ele era samaritano, passou o sacerdote também, e hoje nós vemos, até mesmo no meio, vamos dizer, religioso, uma indiferença com as pessoas. Só porque você é de uma igreja ou de outra, ou você faz isso, faz aquilo, não, você é do capeta, a sua igreja é mundana, a sua igreja só tem Satanás lá, não sei, vem para a minha igreja, vem para a sua igreja. Meu amado, que é isso? Hoje eu tive a felicidade de participar do culto da Igreja Batista, onde pude ter a presença de ter visto lá uma cerimônia da unção de um presbítero e do batismo do nosso irmão André. Fiquei muito feliz por isso, meu amado. O André já foi daqui, já participou da igreja aqui, mas ele foi para lá, está lá, se batizou, está firme, declarou Jesus na sua vida, disse que quer ser um homem de Deus, e eu vibrei por isso, meu amado. Porque a minha batalha não é contra a carne, não contra o sangue, a minha batalha é contra o capeta, que não só tira os homens e as mulheres daqui da vida com Cristo, mas da Batista, da Assembleia. Nós temos que lutar para encher o reino. E se porventura parte do reino será cheio com as pessoas da vida com Cristo, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos continuar o nosso trabalho. Pastor Sérgio, na Igreja Batista, a quem eu amo realmente, vai continuar o seu trabalho e vai ganhar vidas, vai. Nós vimos o batismo em Curveiro, né? Anos lá, meu amado, anos. Pastor Luiz, a Igreja em Curveiro já tem acho que quase 4 anos, meu amado. Pastor Eduardo, agora que eles estão tendo um pastor fixo, um pastor permanente, graças a Deus, 10 vidas para Jesus desceram nesse fim de semana. Glória a Deus! É para o reino, meu amado. É para o reino. Não é para a igreja tal e tal. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Nós lutamos contra o capeta, meu amado, que quer tirar as pessoas da presença de Deus. Então nós temos que ver a necessidade que temos, porque o mundo está aí, meu amado. O mundo está terrivelmente. Nós temos visto os comportamentos das pessoas, como nós falamos aqui da parábola do bom samaritano. As pessoas estão indiferentes umas com as outras. As pessoas não querem saber mais cuidar uma das outras. As pessoas estão cada um por si, né? Como tem aquele dizer, cada um por si, Deus por todos. Né? Eu estou pouco ligando se você está passando necessidade, se você não está passando. Nós estamos vindos, até mesmo nós, né? Porque a parábola do samaritano mostra não só os salteadores, né? Mas mostra as pessoas que conheciam a palavra, né? Levitas, sacerdotes, na verdade, passaram ali, os fariseus passou, todo mundo, ninguém teve a mínima. Precisou um ali, totalmente fora do contexto. Você precisa, meu amado, ser ou ter uma vida fora do natural. Porque o natural seria, né?
o levita lá, cuidar do cara, né, e tudo mais. Mas eles tinham uma vida muito correta, muito natural, né, muito centrada. Nós temos que ter uma vida fora do normal, meu irmão. Nós não temos que ter uma vida normalzinha, não. Nossa vida tem que ser fora do normal, totalmente doida, totalmente maluca, né? Não tem que ficar fazendo coisas. Nós temos que ser correto. Ser correto é uma coisa, mas ser sobrenatural é outra. Então, meu irmão, seja diferente. Venha ser um crente de verdade, certo? Seja diferente. Venha ser um crente com a gente. Até combina, né? Glória a Deus, parece Rede Globo, né? Só faltou o sinalzinho, né? Meu amado. Venha ser um crente diferente com a gente. Vamos cumprir a palavra do Senhor, vamos ver a necessidade. Terceiro, é vista pelo isolamento causado pelo pecado no homem, meu amado. O pecado nos isola. Como nós vemos nesse texto, onde ficava Bartimeu? Onde Bartimeu ficava? Na saída da cidade, lá na saída, isolado. A cidade vivendo intensamente, a cidade fazendo de tudo e ele lá, parado. Semelhantemente, o homem que era coxo na porta do Templo Formosa. Todo mundo entrando, buscando a Deus, glorificando a Deus, e ele sendo colocado aonde? Por incrível que pareça, meu amado, os que traziam ele e colocavam ali, não eram capazes de levar ele para dentro do templo. Porque cada um está se virando com si próprio. Estou pouco ligando. Deixa ele aí e vamos embora. É o que está acontecendo, meu amado. E eu vejo isso acontecer. As pessoas vêm aqui, entram, assistem o culto, levantam e vão embora. Não há comunhão, não há um tempo de conversar, de ficarem juntos, de discutirem, né? De, entre aspas, perder um tempo, né? Com o irmão. Não, a rapidez de querer ir embora. Tem gente que gosta muito desse culto das 16 horas, né? Porque se for embora rapidinho, chega em casa bem cedo, né? E ainda dá para fazer um monte de coisa. Sim ou não? É a realidade ou não? Sim ou não, gente? Está com medo? Essa é a realidade, meu amado. Essa é a realidade, infelizmente. Mas o homem tem sido isolado por causa do pecado, as causas do pecado. E nós temos algum exemplo. No Éden, ao pecar, Adão e Eva foram postos para fora. Gênesis capítulo 3, não é verdade? Em Jericó, ao qual nós lemos, o cego estava à saída da cidade, lá fora, né? Nós vemos também a questão dos leprosos, né? Que fala aqui na palavra, né? Eles eram mantidos fora da cidade. E o pecado é um sinônimo, a lepra é um sinônimo de pecado, né? Que consome o homem. Então o pecado nos deixa longe, distancia, põe para fora. Né? O pecado nos cega, o pecado nos faz mendigar, o pecado nos paralisa, meu amado. Faz nós sermos escravos, sem saber. Porque nós não temos entendimento suficiente. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios 4:4, a palavra diz assim, que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século
ou o príncipe desse século, tem cegado, meu amado, não deixado as pessoas entenderem a necessidade de buscarem a Deus. Aí eles vivem dessas maneiras, caçoando, tendo uma vida dissoluta, tendo uma vida aí afastada, tendo uma vida de qualquer maneira. Uma vida natural, buscando o que é natural, buscando aquilo que é do bem prazer, aquilo que satisfaz o meu ego, a minha vontade. Por isso que a palavra diz: pedir e dar-se, pedir e não receber, porque pedires mal, pedir para o seu próprio deleito. E hoje essa palavra é tão viva como quando no dia que ela foi dita. As pessoas estão pedindo para a sua própria vida, para o seu próprio deleito. A vida em comunidade, até mesmo dentro das igrejas, está findando, meu irmão. Porque nem os pastores das grandes igrejas estão preocupados em fazer da igreja uma comunidade. Estão preocupados em fazer da igreja uma multidão de gente. Não uma comunidade que um ajuda o outro, um participa da vida do outro, não. É cada um indo lá, levantando seu paninho, levantando sua canequinha, levantando no seu queilazinho, para ganhar o seu. Mas ninguém está carregando as cargas um dos outros. Ninguém está suportando os fracos na fé. Estão sendo abandonados à beira do caminho, como o bom samaritano, né? Estão sendo deixados para trás, abandonados, sangrando, lamentando. E a igreja tem que andar, a igreja tem que evoluir, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Meu amado, eu orei muito tempo para nós termos um templo maior, mas confesso, querido, não que eu desisti, mas eu entreguei nas mãos do Senhor e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se Ele tiver que nos dar um templo maior, Ele nos dará, mas se nós devemos buscar a Cristo aqui, até a sua volta, neste lugar, nós iremos buscar a Cristo aqui, meu irmão. Porque o importante é não estarmos em um templo enorme, o importante é estarmos com a nossa vida como o templo de Cristo. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja é vocês. A igreja somos nós, meu amado. O que nós podemos fazer é dar um pouco de conforto a mais ao corpo, ao homem, às pessoas, não é verdade? Mas, meu amado, quando eu comecei a minha caminhada aqui no Sol Nascente, eu ia numa igrejinha ali em cima, na 7ª área, e tinha uma irmãzinha, eu nunca mais a vi. E ela era cadeirante, e ela cantava um hino dizendo, eu não me lembro do hino, mas me lembro da frase, né? Que dizia que ela tinha saudade da igrejinha pequenina, né? E muitas das vezes, meu amado, é lógico que todo sonho, principalmente de pastores, é ter um templo bom, agradável e com muita gente. Mas quando a gente começa a cair no contexto da palavra real, meu amado, quando eu olho para as situações de muitos vivendo lá fora, com bem menos do que nós, nessa situação que estamos, somos privilegiados, meu irmão. Podemos dizer que somos até uma igreja rica na condição de muitos aí fora. E não vai longe, não. Não estou dizendo do Paquistão, da Índia. Estou dizendo aqui do nosso Nordeste, meu irmão. Quem é do Nordeste aqui sabe, né? As pessoas lá do Rincão, lá do Fundão, os crentes. Eu tenho parentes em Tocantins, meu amado. E tem uma congregação que o pastor viaja. Hoje, graças a Deus, Deus deu um carrinho para ele. Mas o outro ano que nós fomos lá, ele tinha uma moto. E ele e a esposa dele de moto. Eles viajavam 50 quilômetros, meu irmão. Da cidade de Vanderlândia até um povoado no meio das fazendas lá para fazer o culto. Sabe como era o culto lá, meu irmão? A única lâmpada que tinha uma única lâmpada na varanda, que na verdade era a única lâmpada da casa toda. Né? Que eles puxavam para a varanda o pastor poder pregar. O resto
ficava na lamparina, nas velas. E nós fomos lá, fizemos esse culto. Quando acabava o culto, meu cunhado pegava o carro e nos levava para casa. E no caminho da estrada, meu irmão, eu via famílias inteiras andando à beira da estrada. Uma escuridão terrível, para chegar até a entradinha e entrar por dentro da plantação para chegar lá na sede da onde eles moravam. Andavam muitos, muitos. E tem muitos que vêm aqui a 5, 10 minutos da igreja, meu irmão. Vêm dentro dos seus carros de ar-condicionados, todos confortáveis, não é verdade? E mesmo assim, reclamam quando nós não ligamos o ar e fica muito quente, ou quando o ar de repente esfria demais, fica muito frio, né? Oh, meu Deus do céu, não é verdade? E aí eu fico pensando nesses negócios, nesses lugares, e fico falando, meu Deus, e a gente quer tanta coisa. A gente até começa a fazer oração e campanha para receber estas coisas. E falei, meu Deus, eu já vou fazer 60 anos de idade, 34 anos que eu sirvo o Senhor. Falei, meu Deus do céu, até quando, meu irmão? Até quando os crentes vão querer as coisas para si próprio e não viver realmente a verdade do Evangelho? Nós precisamos entender a nossa necessidade, meu irmão, de nós nos aproximarmos de Deus. Em João, capítulo 12, versículo 39, 40, diz, por isso, não podiam crer, porque, como Isaías disse em outras passagens, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração. Meu amado, o inimigo tem trabalhado de uma maneira muito, muito intensa. É fácil de nós vermos isso, é só você dar uma volta aí pelo sol nascente. Sair um pouco da sua zona de conforto, da sua casinha lá, né? Da sua televisão de 50 polegadas, né? E tudo mais, e dar uma volta pelo sol nascente. Você vai ver a miséria que é esse bairro. Existem zumbis andando por essas ruas aí. Dá até medo, meu irmão. Aqui, ó, na rua aqui, ó, eles descem todas as horas. Esse terreno aqui atrás, infelizmente, é triste isso, meu irmão. Muito triste. E nós precisamos buscar a Deus para Deus nos despertar. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa se eu mesmo não estou despertado para Deus. Eu preciso me automotivar e saber que eu preciso cumprir a palavra de Deus. Eu preciso me automotivar e entender que eu preciso ser um instrumento na presença de Deus. E não buscar somente a minha salvação, a minha solução. Mas existem pessoas do nosso lado morrendo. Morrendo e morrendo, indo para o inferno. Porque se estivesse só morrendo, mas indo para o céu, estaríamos felizes, não é? Mas o ruim é que está morrendo e indo para o inferno, meu irmão. Seu amigo, viu? Seu colega, a sua amiga, viu, minha querida? Viu, jovem? A sua amiga está indo para o inferno. E você simplesmente, ou se não está só dizendo adeus, você está quase dando a mão para ela. Então toma cuidado, querido. Aviva a sua vida, motiva-se a sua vida, para que as pessoas possam olhar para você e serem motivadas. Quer exemplo, quer motivos para você se motivar? Olha para o céu. Olha para o céu. Ou pesquise na palavra todas as coisas que falam do inferno. Pesquise. Pede para o Bruno, né? Fala, Bruno, eu quero uma pesquisa geral de tudo que fala do inferno da Bíblia. E depois você vai ler. Isso será um motivo para você saber que o inferno existe.
Ele é real. E existem pessoas indo para lá. E, infelizmente, existem pessoas que irão para lá. Mas você pode mudar essa história. Abrindo seus olhos. Não importa seus limites e suas condições. Existe aquela musiquinha, né, que as crianças cantam. Se eu não louvo, se eu perder a voz, louvarei com as minhas mãos. Se eu perder as mãos, louvarei com os meus pés. E assim sucessivamente. Então, meu amado, faça a sua vida gerar em torno daquilo que você é possível fazer para Deus, meu amado. Não fique se automutilando e dizendo, não posso, não sei, não consigo. Se levante, meu amado, e se motive. Tome o exemplo de Bartimeu. Nas suas limitações, ele não deixou de buscar o Senhor. Não perdeu a oportunidade. Recebeu o chamado e teve a solução do seu problema. Você quer soluções? Está aí. Você quer soluções? A resposta está aí. Feche seus olhos, meu amado. E você agora vai sentir, peça para Deus, para que Ele mostre para você um motivo para você buscar a Ele. Um motivo só. Fala para Deus, Deus, me dê um motivo para mim buscar o Senhor. Um motivo em que eu veja a real necessidade de eu buscar o Senhor de verdade. Porque às vezes nós queremos entrar na presença do Senhor e buscar os nossos motivos, né? Os meus motivos, as minhas necessidades. Você vai buscar o Senhor, meu amado. Perguntando para Ele, Senhor, me dê um motivo para me te buscar. De maneira mais intensa, de maneira mais verdadeira. Revela para mim, Senhor. Para que eu talvez saia dessa zona de conforto que eu estou. Dessa situação que parece que está dando tudo certo na minha vida. Mas nós temos que tomar cuidado, meu irmão. Porque, de repente, repentinamente, as coisas começam a acontecer. E Paulo já alertava em Efésios para nós nos revestirmos da armadura do Senhor. Para resistirmos os dias maus. Qual é o dia que você vai se revestir? Quando você está aí, num momento de paz. Não é para você tocar tambores, não é para você fazer festa, não. Os tempos de paz é momento de você se preparar para a guerra. É de você se adaptar para enfrentar o seu inimigo. E nós estamos em guerra, meu amado. Nós somos alistados, meu amado. E nós estamos em guerra. Então você não pode militar esta guerra, você não pode lutar esta guerra com essas armas comuns. Você tem que buscar as armas espirituais. E você precisa ter essa necessidade. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Desse negócio de eu fazer quando eu quero, quando dá. A palavra de Deus diz que quando o servo faz aquilo que é mandado, ele é servo inútil. Então, quando nós fazemos aquilo só porque temos que fazer, ou porque estamos escalados, ou porque estamos inscritos, a palavra de Deus diz que isso é uma vida inútil. Porque se pedirem para caminhar uma milha, caminhe 2. Nós precisamos nos animar, meu. Não em questão de fazermos festas, alaridos e barulho.
Animar de termos uma vida mais centradas em Deus, mais compromissadas com Deus, com a obra do Senhor, pelo chamado que o Senhor me deu. Se eu fui chamado como isso, líder ou liderado, não importa. O ID do Senhor foi para todo mundo. E este é o nosso chamado. E eu não posso perder essa oportunidade. Por isso eu vou clamar ao Senhor.